Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. Gente, nas nossas andanças do mundo Asperger, de repente, não mais que de repente, a gente encontra uma figura que é a Ludmila Soares. Depois ela conta para vocês um outro nome que eu nem sei falar. E a gente é muito honrado de tê-la aqui no canal, Ludmila. E aí, gente, a gente descobre que tem muitas pessoas que fazem, que acreditam e que faz a coisa acontecer. Ludmila é de Contagem, mas é ela que vai contar pra gente o que você faz lá. Olá, Vitor, Selma, uma alegria, um prazer grande estar aqui hoje no Mundo Asperger, gravando com vocês. Agradeço essa oportunidade, o convite. Eu sou superintendente de Educação Inclusiva da Rede Municipal de Contagem. Hoje eu acompanho o atendimento educacional de 1.800 estudantes com deficiência, matriculados na educação básica do município, desde educação infantil, ensino fundamental, até a EJA, educação de jovens e adultos. O ventilador tá atrapalhando, Radija? Tá, não tá? Quer começar? Bem pouco, não. Não precisa começar, não. Mas na hora que ele bate ali... É porque, na realidade, eu fico morrendo de calor, mas o barulho... É só a gente jogar o ventilador pro teto. Não, é o barulho. É esse zoom que fica. Começa de novo? Não, pode continuar. É porque foi um pedaço eu consigo tratar e tirar o ruído. Agora, se fosse longo, ia ficar mais difícil. Pode ir. Que bacana, Ludmila. E pensando nisso, quais são os maiores desafios que você encontra na sua linda missão, né? Por dizer assim. Os desafios são inúmeros, né? Eu acho que o principal realmente é a transposição de barreiras atitudinais. Hoje a questão da acessibilidade, essa palavrinha que está tão na moda, né? A gente tem que pensar assim como um todo. Então não só a acessibilidade da nossa rede física, né? De dar acesso aos ambientes de aprendizagem na escola, com construção de rampas, adaptações em banheiros, elevadores acessíveis, mas principalmente o acesso aos conteúdos pedagógicos, às aprendizagens, a ampla participação desse estudante em toda a oferta educacional da nossa rede. Atividades de educação física, atividades científicas, culturais, sociais. Então essa é a inclusão que a gente acredita, a inclusão efetiva. Não é só matricular um estudante na escola, é garantir que ele tenha acesso a toda a nossa oferta. A família que ouve isso pensa assim, bonito no mundo Asperger, vai lá ver o que eu tenho lá na minha realidade. Mas, gente, existe. A gente está começando, é uma onda e a gente já faz muita coisa. Quais são as suas conquistas lá à frente desse projeto? Na verdade, a educação inclusiva é um processo histórico-social que já vem acontecendo na nossa rede desde os idos de 2005. Mas a partir de julho de 2018, na nossa gestão, realmente a gente avança muito, né, com algumas ações bastante pontuais. Recentemente nós fizemos 3 grandes entregas para a rede. A questão da construção do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante com Deficiência, que é um importante instrumento pedagógico. Eu falo que é o diário de bordo do professor, que vai dar as diretrizes aí para desenvolver as habilidades, as competências que os estudantes já têm, né? Algo que a gente vai potencializar com estratégias e práticas pedagógicas inclusivas. A questão hoje da avaliação adaptada, né? Que também é um direito garantido por lei, pela própria LBI, pela LDB. Então os nossos estudantes agora, todos eles terão realmente provas do trimestre, provas finais, com as adaptações necessárias de acordo com a sua necessidade especial de educação. E mais recentemente, a entrega de uma tecnologia assistiva, o equipamento TICS, né, que nós também conseguimos adquirir agora. Uau. E que vai dar um up assim nas aprendizagens. Aquele aluno que estava na invisibilidade, na incomunicação, que estava num processo muito restrito, né, de desenvolvimento, agora vai poder liberar seus talentos, né? Vai poder se mostrar. É isso? O pessoal não deve saber direitinho o que é.
o TICS. Isso. É uma tecnologia, na verdade é um teclado inteligente que potencializa as aprendizagens do estudante com deficiência a partir de vários recursos. É um software educacional, né, que facilita o acesso aos conteúdos pedagógicos a partir do que a gente planeja no PDI. Então a gente fecha um ciclo, né? O PDI faz o planejamento para o atendimento, a avaliação para a gente monitorar o desenvolvimento dessas habilidades, né, do estudante com ele mesmo, não comparando com os pares de idade, dentro de um currículo engessado, mas com uma flexibilidade para a gente potencializar esses talentos, essas competências, de acordo com o foco de interesse desse estudante, principalmente, e a tecnologia que vem dar um suporte e uma ferramenta importante nesse processo. Gente, então pensa bem. O professor, a professora está lá na sala de aula, aquela coisa toda, e aí ele fala assim, nossa, como é que eu faço? Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Só que a gestão existe para isso, porque a LBI contempla também e assegura uma série de responsabilidades do Estado, do poder público. E a gente, como não conhece direito, a gente não aciona, o professor não aciona. Daí a importância de uma gestora da inclusão para fazer, né, Victor, acontecer a inclusão dentro das escolas. Sim, por isso, né, Ludmila, antes de a inclusão acontecer na sala de aula, tem que passar pela gestão da inclusão, né? Eu acho que não é antes, sabe, Vitor? Acho que o processo ele é concomitante, né? Muito interessante isso. Eu acho assim, o grande desafio é você efetivar a política pública de educação inclusiva, né? Nós já temos no Brasil aí um ordenamento jurídico, um aparato legal que garante o direito, né? Do ponto de vista do Ministério da Educação e Cultura, nós temos várias ações de política pública para a Política Nacional de Educação Especial com foco no estudante com deficiência. Mas a efetividade dessas políticas, ela se dá no dia a dia da gestão escolar, né? E aí realmente a gente precisaria até avaliar hoje o papel do MEC e o papel dos municípios, sobretudo na questão do financiamento, né? Nós estamos aí vivendo um período ainda de transição no atual governo federal, em que nós ainda não tivemos por parte da Secretaria de Educação Especial ainda diretrizes ou avanços em relação, principalmente a questão de financiamento e custeio. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, de julho de 2018 a o momento atual, novembro de 2019, nós abrimos no município mais 6 salas de atendimento educacional especializado, 6 salas de recursos multifuncionais, exclusivamente com recurso ROT, recurso ordinário do Tesouro Municipal, sem nenhum real do FNDE. O governo federal não está subsidiando a inclusão. Nós recebemos a per capita em duplicidade, né, do estudante com deficiência, mas é um valor bastante irrisório, R$ 4.100 ano. Considerando a complexidade, as especificidades da inclusão é algo caro, né? Então, realmente... Um investimento importante, porém demanda recursos. Exatamente. Então, existe hoje no município de Contagem uma sensibilidade, né, por parte dos gestores, do prefeito, da secretária de Educação, que estão viabilizando essas ações, né? Porque realmente abrir 5 salas, nós tínhamos 20 salas, 25 salas, né? Em 15 anos de inclusão na rede. Em 1 ano e meio nós abrimos mais 5. Então realmente a gente tem avançado a passos largos. Mas então percebam, gente, é muito bonito o discurso, é muito bonito que o poder público venha à população e diga, porque tem que fazer, tem que acontecer, vamos dar visibilidade, mas na hora de mandar o din-din, não manda. Então, muitos municípios estão com certeza nos vendo agora, Ludmila. Qual dica que você poderia dar para acelerar isso no município, no seu município aí? Na verdade, hoje o Brasil passa uma grande crise econômica, financeira e orçamentária. Os pequenos municípios estão praticamente falidos, né? Eu acho que um bom caminho são as parcerias, a intersetorialidade, né? Então, quando a gente consegue construir uma rede de parceiro robusta, né, de pessoas do bem, de instituições e entidades que têm o olhar da inclusão, a gente consegue realizar muitas coisas. É óbvio que nós não podemos tirar a responsabilidade do poder público, né?
o investimento maior tem que ser do Estado. Mas muitas ações a gente consegue efetivar através de uma rede de parceria. E isso é fundamental. Hoje a parceria com o Mundo Aspas é um exemplo disso, né? Para sempre, viu, gente? Para sempre. O espaço é seu. Maravilha! Você já conquistou isso e nós ficamos muito felizes de ter conquistado você também. Ai, muito bom. E uma coisa interessante de se pensar na inclusão é que ela acontece de uma maneira mais efetiva quando há parceria entre escola, família e todo esse contexto participante. Então, para as famílias que estão tentando a inclusão, qual seria a sua dica? Vitor, você tocou num ponto-chave, né? Como eu disse, a inclusão é complexa, é desafiadora, exige muito investimento, mas exige principalmente empatia, compaixão, né? O olhar para o próximo. E quando a gente consegue fortalecer a parceria família-escola, né? A gente consegue fazer um trabalho muito mais efetivo. Quando a família entende que a escola, dentro do seu contexto de instituição, né, educacional, ela também tem um objetivo com esse estudante, que também é o filho, né, e que nós estamos olhando para a mesma direção. A família tem que estar próxima, participando, né, participando inclusive da construção do PDI, né, a escuta da família é muito importante, participando de projetos que a escola desenvolve, né, conhecendo a proposta pedagógica da escola para o seu filho, porque muitas vezes também a escola erra. A escola muitas vezes chama a família só para dizer coisas ruins, dizer do negativo, o que o seu filho não deu conta, o que ele não alcançou, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente tem que mudar um pouco essa chavinha, né? E trazer realmente a família para uma parceria positiva com a escola. E por outro lado, também os profissionais de educação entenderem o lugar da família nesse processo educacional, porque muito dirigente escolar, né? A escola ainda trabalha muito numa perspectiva de meritocracia, de punição, né? Você não alcançou determinado resultado, então você não está apto. Eu falo que a gente precisa construir uma nova proposta de educação no país e aí de uma maneira mais ampla. Né? Exatamente, exatamente. Pois é. Na sua experiência, quando se fala em educação, quando se pensa em educação, quando se age na educação, o que não pode acontecer de jeito nenhum? Exclusão, discriminação, preconceito, né? Eu acho que a educação, obviamente isso é uma frase já muito conhecida, muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então a educação, ela tem um papel muito importante na formação do sujeito, na formação do cidadão. Hoje eu costumo dizer que nós temos dois tipos de professores na nossa rede. Aquele educador vocacionado para a educação, que se envolve com os projetos, que tem identidade com a escola, com a comunidade, e o outro vendedor de aula, que é aquele que vai lá, cumpre o seu horário, recebe o seu salário no final do mês e não se preocupa com questões além, né, daquele currículo pedagógico engessado que ele tem que cumprir determinado conteúdo, determinadas habilidades e competências. Então, realmente, a gente precisa rever essas questões, né? A escola hoje ela está sendo ressignificada pela sociedade. A escola é muito mais do que uma instituição de escolarização. Hoje é o lugar de mediação de conflitos, é o lugar de acolhimento das famílias, né? É o lugar de um apoio socioemocional, psicológico. Nós atendemos o público mais vulnerável da cidade. Somos escola pública, rede pública, é porta aberta, não tem seleção, acesso universal. Então a gente precisa ter esse olhar mais humanizado, né, para o nosso público, enxergando esse sujeito de uma forma holística, para além das suas competências pedagógicas. Ludmila, me encanta que, falando sobre muitos desafios, mantém esse brilho no olho, que é isso que eu sempre admirei em pessoas que trabalham com educação, sabe? Então, pensando nisso, o que mais te encanta na inclusão? As possibilidades, Vitor.
as possibilidades. Maravilhoso. Quando a gente consegue enxergar as possibilidades ao invés das limitações e quando a gente investe nas possibilidades, né? Então, quando a gente percebe que uma criança que não comunica, que não conseguia pegar no lápis, já está pré-silábica, está sendo alfabetizada ou está inserida no contexto educacional de uma forma mais efetiva. Um exemplo que nós tivemos agora em relação à educação física, que é um projeto que a gente está desenvolvendo também na rede, Educação Física Inclusiva. Nós mandamos 3 estudantes de inclusão para o GENGS, os Jogos Estudantis de Minas Gerais, em julho, e os 3 voltaram medalhistas. Medalha de ouro na bocha, medalha de prata no arremesso de peso e medalha de bronze. Então a gente precisa investir nesses estudantes, né? Porque eles têm talentos, eles são capazes, né? E quando a gente acredita nisso e investe, a gente colhe os frutos, colhe os resultados. Gente, Ludmila está falando de algum sonho, de alguma coisa impossível, de uma utopia? Não. Ela está falando de educação pública. É possível quando a gente se percebe pertencente e responsável, cada um faz a sua parte, a gente une e faz o todo. Muito obrigada por essa entrevista, Ludmila. E até uma próxima. Até.